Boa noite, Instagram. Estamos ao vivo. Estamos de volta com a nossa aula semanal. É uma delícia e um prazer estar aqui com vocês. Se você está vendo essa live gravada, eu vou esperar alguns minutinhos as pessoas chegarem, vou receber as pessoas e aí eu vou entrar no conteúdo. Então você pode adiantar um pouquinho se você estiver vendo essa live gravada, tá bom? Deixa eu ver se vai vir alguém. Será que vai chegar alguém? Vou colocar o tema da live aqui hoje, da live de hoje aqui. Aprenda a ser ouvida sem usar a força. Esse é o tema da live de hoje. Vou fixar o comentário. Assim, quando vocês chegarem, vocês já sabem do que a gente está falando. E vou esperar vocês chegarem. Quero saber se vocês estão me ouvindo bem. Se está tudo certo com a minha imagem. Hoje eu vim sem fone. Oi, Carol, boa noite, seja bem-vinda. Me fala se você está me ouvindo bem, se está tudo certo com a conexão. Boa noite. Cíntia, boa noite, seja bem-vinda. Meninas, hoje a gente vai falar sobre autoritarismo, medo e amor. Mas antes, eu vou pedir para vocês clicarem aqui nesse aviãozinho para enviar essa live para uma amiga sua aqui no Instagram, para que ela venha participar com a gente dessa aula também, que vai ser muito legal. Que bom que você tá bem, Carol. Quem tá assistindo a live gravada, a de vídeo, ok. Ah, obrigada, obrigada. Tô sem fone hoje, então precisava dessa confirmação. Eu vou começar a live. Se você tá vendo essa live gravada, também aproveita e envia essa live para alguém. Envia para uma amiga para que esse conteúdo também alcance mais pessoas. Eu tenho aqui umas colinhas, eu sempre dou aula com a colinha, então quando eu olhar para o lado, tô olhando para minha colinha, tá bom, meninas? Sejam bem-vindas e vamos lá. Eu não pretendo me estender muito, tá bom? Uma meia hora eu acho que dá tempo de eu contar bastante coisa para vocês e ensinar para vocês como ser ouvida sem precisar usar a força. Antes eu quero contar para vocês que eu fico muito arrasada quando eu percebo que o Henrique está com medo de mim. Eu me sinto uma péssima mãe quando isso acontece. E a primeira vez que isso aconteceu foi numa vez que eu estava dando um banho nele. Não sei se eu estava entrando ou saindo com ele do banho. E eu não me lembro o que ele fez. Eu sei que eu estava baixada, ele devia ter uns 3 anos, eu estava baixada na altura dele. E ele fez alguma coisa que provavelmente é coisa de criança, né? E eu perdi a paciência e eu gritei com ele. Eu gritei na cara dele, porque eu estava na altura dele. E aí ele se retraiu todo, assim. E ficou com muito medo. Desde aquele dia eu entendi que eu não queria que meu filho sentisse medo de mim. Pelo contrário, que eu amava tanto ele, eu queria que ele sentisse amor, que ele percebesse o meu amor por ele e não que ele sentisse medo, né? É, foi muito horrível para mim ver ele com medo e eu decidi que eu não ia gritar mais, que eu queria que a minha relação com ele fosse baseada no amor que eu tenho por ele e não no medo ou em qualquer outra coisa. Mas também eu percebi que infelizmente não dava só para decidir isso, só não querer gritar, só querer que nossa relação fosse baseada no amor não era suficiente. Eu sou uma pessoa muito pavio curto, né? O pessoal fala que o pessoal assim, meus cunhados, meu cunhado, né, fala, meu marido fala que eu sou uma pessoa muito explosiva. E quando eu me tornei mãe, isso veio muito à tona, né? Nesse dia, isso veio muito à tona. Então, eu percebi que não era só decidir que eu não ia mais gritar, que eu não ia mais usar força com ele e que eu ia usar sempre recorrer ao amor.
que eu tenho por ele para me relacionar com ele. Eu percebi que não adiantava só querer. Eu tinha que fazer mais, eu tinha que procurar caminhos. Eu tenho que procurar, porque infelizmente eu tenho que confessar para vocês que não foi só aquela vez que aconteceu. Aconteceram outras vezes. E todas as vezes que acontece, todas as vezes que eu perco a cabeça com ele, é muito, muito arrasador. Eu fico muito arrasada. Eu me sinto muito mal, porque eu sou completamente contra a violência. E nós fomos criadas assim, né? Eu fui criada no autoritarismo. A nossa sociedade está estruturada nesse autoritarismo, né? De tudo na base da força. Eu mando, você obedece. Eu mando porque eu posso. Você não pode, você obedece. É tudo nessa base da força, né? E agora, né? Com o nosso atual presidente, isso também está ficando muito. Ele gosta de mostrar as Forças Armadas, né? Ele fala o tempo todo das Forças Armadas, elogia a ditadura. O maior exemplo que a gente tem de autoritarismo é a ditadura. E nós fomos criadas nesse regime. Então é muito natural que a gente recorra a isso. É muito natural que isso seja o que o nosso cérebro busca, né? Num momento de estresse, no momento de cansaço. E nesse dia que aconteceu essa situação com o Henrique, eu estava muito cansada. Eu tinha ficado com ele o dia inteiro, o pai dele não tinha chegado do trabalho ainda e eu estava cuidando dele. Então, quando a gente está muito cansado, quando a gente está estressado, a gente acaba recorrendo ao autoritarismo, porque foi como a gente foi criado, né? E aí, o autoritarismo é quando a pessoa impõe o poder dela, impõe através da força a autoridade que ela tem. Então, não é que é assim, uma figura de autoridade. Então, quando a gente pensa, sei lá, numa escola, na escola que você estudou, a professora dentro da sala de aula é uma figura de autoridade. Ela não precisa chegar gritando na sala de aula, batendo na mesa, tacando o apagador para mostrar que ela é autoridade. Ela é autoridade. O autoritarismo é justamente você usar a força, você gritar, você usar o medo para acuar, para trazer a sua para trazer aquela autoridade para você, né? E por isso é tão difícil para a gente agir diferente, porque isso foi o que a gente viu. E isso é muitas vezes o que a gente vê. Nessa situação que eu contei para vocês, e infelizmente nas outras que voltaram a acontecer, as pessoas ao meu redor, muitas, poucas pessoas entendiam o que tinha acontecido e falava, eu entendo que você está assistindo assim, porque o que você fez foi realmente errado. Ele precisa, não tinha ninguém para ficar com ele, para você não explodir com ele. A maioria das pessoas não se colocam em defesa da criança. A maioria das pessoas acha que a criança fez por merecer. Acha que a criança. O que a criança fez de errado para que você perdesse a paciência com ela? Fica procurando a culpa na criança. Só que não é. Quando a gente usa força com a criança, a gente está descontando a nossa raiva. A gente está tendo. É nós que estamos explodindo e a criança. E acabamos explodindo em cima da criança, né? Eu não sei como uma pessoa, como um adulto, pode ficar feliz de ver o filho com medo dele. Eu sei que isso acontece, porque eu já vi casos de pais, de mães, e aí me contem aqui se vocês já presenciaram situações de adultos se vangloriando, se achando melhores, porque o filho tem medo, porque não, é só olhar que funciona. A gente escuta muito essas histórias quando a gente está falando quando está conversando com pessoas mais velhas, né, e falando como foram educados. Oi, Rafaela, boa noite, seja bem-vinda. A gente escuta muito as pessoas falarem, não, meu pai, ele bastava olhar que a gente já corria. Eles falam disso com um certo orgulho, né? Vocês já presenciaram isso? Vocês já viram uma situação dessa? E como é para você? Como é para vocês que estão aqui me vendo agora, saber que olhar para o seu filho e ver que ele está com medo de você? Eu fico pensando, eu gosto de fazer uma relação com outros relacionamentos. Uma pessoa que você ama muito, uma amiga que você ama demais, o seu marido,
É legal você olhar para a pessoa que te ama e perceber que ela tá com medo de você. Eu não sei como as pessoas conseguem se sentir orgulhosas disso, como as pessoas conseguem se sentir felizes. Eu me sinto muito mal, porque se eu amo a pessoa e eu sei que a pessoa me ama, eu quero que ela olhe para mim e se sinta segura comigo, que ela queira estar naquela relação, naquele ambiente, naquela conversa, e não que ela esteja com medo de mim. Não quero coagir as pessoas. E como vocês se sentem? Fala para mim. Como vocês se sentem, né, de pensar ou de ver, eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, de ver o filho com medo. Eu me sinto muito mal, é muito ruim, né? A Rafaela falou, é horrível, o medo é ruim. É muito ruim. Você, aquela pessoa que você faz tudo por ela e aí de repente você olhar seu filho com medo de você. Então, isso é ser autoritário, né? Você usar o medo, você usar a força para manipular o que você quer que a pessoa faça, para que a pessoa faça do jeito que você quer. Isso é ser autoritário. E eu imagino que vocês, como eu, não gostam, não queiram ser, não queiram isso para a vida de vocês, que isso também deixe vocês arrasadas. Porque me deixa muito arrasada. Todas as vezes que isso acontece, me deixa muito arrasada. E o que eu penso quando eu perco a cabeça e eu vejo medo no meu filho? Quando gente, quando eu olho para o meu filho e vejo que meu filho está com medo, numa situação, sei lá, assistindo um filme, brincando com uma criança mais velha, enfim, alguma situação que eu vejo que ele tá com medo. Por exemplo, agora ele tá com medo de escuro, ele tem medo de escuro, ele tá numa fase de ter medo do escuro. É muito difícil você ver seu filho com medo. Agora, imagina você ver o seu filho com medo de você mesma. É uma situação muito ruim. A Carol falou, me sinto péssima. E quando me percebo autoritária, percebo também que me faltam referências. Sim, faltam referências, porque a gente vê todo mundo sendo autoritário, né? A gente vê todo mundo ganhando as discussões, se portando nos relacionamentos com essa postura de poder, né? Com essa postura de usar a força, de coagir. E aí a gente se vê sem referência, a gente quer agir diferente, mas a gente não tem muitas referências. Eu falo às vezes que eu queria morar numa aldeia só com pessoas que pensassem como eu na maneira de educar, ou que no mínimo que mesmo que não fizessem ainda, mas que desejassem fazer, sabe? Para que eu tivesse outras referências. Porque às vezes eu me sinto assim, como a Carol falou, sem referências, porque parece que todo mundo ao nosso redor acha que isso é certo, acha que isso é normal, mas isso não é normal. Não é normal quando a gente precisa usar o medo para convencer a criança, quando a gente precisa gritar, quando a gente precisa usar a força, forçar o nosso filho a fazer o que a gente quer. E isso faz a gente se sentir muito mal, né? E aí ameaçar, né? Também gritar, ameaçar, usar a força mesmo. Fora a força física, né, gente? Que a força física a gente sabe que é crime. Bater numa criança é crime. Bater no filho é crime. Hoje em dia, graças a Deus, e a gente sabe também que isso é muito novo no nosso país. Isso não é uma coisa que sempre foi crime. Então, muita gente olha e vê um pai batendo numa criança e acha que tá certo, que ele tá só educando. Mas não é verdade. Não é um jeito de educar. Bater não é uma forma de educar. Bater é, como eu falei, é você se explode, você perde paciência. E aí você precisa pôr essa raiva que você está sentindo, ou esse medo, né? Porque às vezes a gente está com medo. Às vezes o filho, a gente está com medo da criança, tá assustado. E aí a gente quer pôr isso para fora com violência e aí a gente bate na criança. Mas isso não é uma maneira de educar. Isso é uma forma de você expressar o que você está sentindo. E é crime, né? Então, o fugir do autoritarismo é fugir de usar essa violência que faz tão mal. Imagina eu brigando com uma pessoa da minha idade, eu brigando com o marido, ó, gente, marido e mulher, quando a gente vê um homem batendo numa mulher, a gente já acha um absurdo, porque a força masculina é maior do que a força feminina. Nossa força está nas pernas, né? A força dos homens está nos braços. Então já é injusto, mas são dois adultos. Agora imagina um adulto batendo numa criança que pesa muito menos do que a metade do que aquele adulto. Então é crime, é muito errado. E quando a gente faz, quando acontece, de usar essa força, passar do grito, passar da ameaça e chegar na força física, na violência, é a forma mais
brutal do autoritarismo, né? Deixa eu ler vocês. Vem morar na roça e vamos fazer essa comunidade. Ai, Carol, que delícia. Você sabe que por muito tempo eu achei que eu queria morar na cidade. Hoje eu quero cada vez ir mais para o interior, mais para a roça. Vai ser uma delícia se a gente pudesse construir essa comunidade. É covardia fazer isso com as crianças, a Rafaela falou. É covardia, Rafaela. E infelizmente, esse é um tipo de abuso, né? É um abuso contra a criança. É o abuso que é mais. Qual é a palavra? É o abuso que é mais permitido, o abuso que as pessoas não acham errado, porque elas justificam que está educando. Então, o pior abuso que pode acontecer é o abuso parental, porque as pessoas ao redor não intervêm porque acha que aquilo é uma forma de educar. Infelizmente, acha que aquilo é uma forma de educar. Então, a gente põe a culpa na criança, né? As pessoas falam, mas o que ela estava fazendo de errado que você perdeu a cabeça? O que ela estava fazendo de errado que você teve que dar uma palmada, que você teve que bater, que você teve que gritar? Como se a criança fosse culpada, como se a responsabilidade fosse da criança. E aí, gente, por que a criança faz coisa errada? Eu queria perguntar para vocês, por que a criança faz coisa errada? Na maioria das vezes, tá? Na maioria das vezes, a criança só está sendo humana, ela só está sendo criança. Nós é que não temos paciência para conviver com crianças. Nós, muitas vezes, não temos maturidade para ver a criança fazer o que ela quer, porque a gente não tem coragem de fazer o que a gente quer. E aí a criança tem coragem de fazer o que ela quer. E isso é uma afronta pra gente. Mas a maioria das vezes a criança não tá fazendo nada de errado. Criança chora mesmo, criança grita mesmo, criança corre mesmo, criança pula mesmo. E aí, eventualmente, ela pode se machucar. Se a criança estiver com raiva, ela vai querer bater. Às vezes quer chamar atenção, sabe? Sim, sim, Rafa. Às vezes a criança quer chamar atenção. E se a criança está chamando atenção, ela está precisando de atenção. A gente tem uma tendência de achar que a criança já tem atenção suficiente. Por que ela está querendo chamar mais atenção ainda? Só que é ela que sabe se ela está precisando de atenção ou não. A gente tem essa tendência. Se o seu filho pede para comer, se o seu filho diz que está com fome, você dá comida. Você não desconfia se ele está com fome ou não. Tem umas exceções, assim, por exemplo, aqui em casa o Henrique, se ele fica muito nas telas, oi, Si, boa noite. Se o Henrique fica muito nas telas, ou na TV, ou no computador, ou no celular, todas as vezes que dá o horário dele sair da tela, ele fala que ele tá com fome. Ele quer comer alguma coisa. E aí eu falo, filho, você acabou de comer, sei lá, você ficou 15 minutos no celular e antes de você ir pro celular, você almoçou. Tem certeza que você está com fome? Não, eu tô com fome, eu tenho certeza. Tá bom, então espera uns minutinhos. Se você ainda estiver com fome, você vai lá, pega alguma coisa e come. Normalmente não é fome. Ele já tem ele já tá meio que condicionado. Quando ele sai das telas, ele pede alguma coisa para comer. Mas, gente, se o seu fora essa situação, sempre que ele fala, mãe, eu tô com fome, ele tá com fome. Gente, é ele que sabe do estômago dele, ele que sabe da barriga dele. Se a criança está falando que precisa de atenção, ela precisa de atenção. Porque, às vezes, a gente acha que a gente dá a atenção que a criança quer fazendo um monte de coisa pela criança. Mas a gente não para de olhar o celular, a gente não para de falar com os outros adultos da casa para sentar e brincar com a criança, falar na linguagem dela, entrar no mundo dela. E aí sim ela vai ter a necessidade dela de atenção atendida. Graças a Deus, ele pula e corre porque está com saúde. Exatamente, Rafaela. Quando a criança está bem, ela corre. Quando ela está bem, ela brinca. Quando a criança não para de correr, para de brincar, a gente pode começar a ficar preocupado, porque ela está doente. Minha sobrinha, às vezes, está com sede. Então, a criança, às vezes, está precisando beber água. Até a gente, né? A gente tem uma relação meio conturbada. Eu, por exemplo, eu preciso prestar atenção no meu relacionamento com a comida.
Porque às vezes a gente vai na cozinha para beber água, abre a geladeira e pega um pedaço de bolo. Você vê aquele bolo que você gosta, você pega um pedaço de bolo, mas você não estava com sede, você estava com fome, né? E aí, é o que aconteceu com a sua sobrinha. Ela acha que ela pede para comer, mas na verdade o que ela tem é sede, né? Mas é isso, quando a criança tá chamando a atenção, dá atenção. Porque eu sei que não é todo momento que é possível. Não, eu sei que a gente tem uma rotina corrida e tem hora que não é possível. Mas é entender que dar atenção para a criança é igual dar alimento, que isso nutre ela, faz toda a diferença. Porque aí você não vai ficar adiando, você não vai ir para uma reunião de trabalho de 2 horas. Se você faz home office, né? Você não vai entrar numa reunião de 2 horas de trabalho e falar pro seu filho: ah, você tá com fome, mas espera aí, quando eu sair da minha reunião eu vou te dar comida. A gente não faz isso, porque a gente entende o que é fome, né? A gente entende que comer é vital para uma criança. Da mesma forma, a atenção é vital para eles, tá? Então, dar atenção é muito importante por conta disso. E aí, gente, voltando, né? Voltando no tema, que eu acabei saindo um pouquinho, é isso. Muitas vezes a gente acha que o que a criança está fazendo, não é que eu saí um pouquinho, esse é um ótimo exemplo. A gente acha que o que a criança está fazendo é errado, mas ela só está sendo criança. Ela só está fazendo o que ela precisa fazer. E a gente é que não sabe conviver com criança. A nossa sociedade não está preparada para criança. Nós não estamos preparados para as crianças. E aí a gente não tem paciência, a gente quer que ela pare de chorar, a gente quer que ela fique quieta. Uma criança, às vezes a gente acha que a criança vai ser igual a um vaso, que você vai pôr ela ali e ela vai ficar. Ela não vai ficar. Porque ela tem necessidade de movimento, ela quer brincar. Ou que ela vai pegar uma coisa para brincar e vai ficar brincando a tarde inteira. Não, ela vai brincar 10 segundos, 10 minutos e vai trocar, vai querer outra brincadeira. Então, muitas vezes o errado que a criança faz é só ser criança. E a gente é que não está preparado para conviver com crianças. Para ser ouvida pelo nosso filho sem precisar usar a força, primeira forma é: faça perguntas para ele em vez de dar ordem. Quando a gente faz pergunta, a criança, o nosso filho, ele se sente envolvido naquela decisão. E aí ele tende a cooperar. Então, por exemplo, né, os brinquedos estão todos espalhados. Vai guardar seu brinquedo agora. Não é melhor quando a sala não tem brinquedos? Não seria mais interessante se a gente colocasse todos os brinquedos na caixa? Ou quem será que consegue guardar mais brinquedos de uma vez só? Quem consegue guardar os brinquedos mais rápido? A criança se sente envolvida. E aí ela tende a cooperar. E você não precisa ficar esbravejando, você não precisa ficar gritando com ela. E aí, a próxima, né, que tem tudo a ver com o que eu estava falando de atenção, brinque com a criança. Gente, a linguagem da criança é a brincadeira. Então, quando a gente brinca com a criança, a gente tá falando a linguagem dela, a gente entra no mundo da criança, a gente está falando na linguagem dela. Então, brincar com ela. Durante a brincadeira, ou depois de brincar com a criança, aí pedir o que você precisa pedir, falar para ela fazer o que ela quer falar. Eu falei das telas, né? Quando o Henrique sai das telas, ele pede para comer alguma coisa. E é muito difícil tirar ele das telas, porque é uma coisa que ele gosta demais. Então, eu faço combinado, na hora que dá a hora, eu faço uma brincadeira. Eu faço uma brincadeira que eu tô pegando o celular da mão dele, eu começo a brincar de guerra de almofada, eu faço uma brincadeira, e aí ele tende a cumprir o combinado, porque eu tô falando na linguagem dele. Fora que é muito chato, ele vai sair do celular, que tem uma infinidade de coisas para ele fazer ali, tem um monte de jogo, ele nunca termina, né? Nunca termina de jogar, porque sempre tem mais coisa para jogar, mais coisas para fazer, para sentar no sofá e ficar parado olhando para o vento. Ele não quer, ele não quer. E aí, se você convida ele para uma brincadeira, você convida a criança para uma brincadeira, é muito interessante para ela. Aí ela quer fazer. Às vezes a gente quer que a criança faça uma coisa que não é interessante, que é tediosa, e aí a criança não tem interesse mesmo. Então, brincar com a criança. A brincadeira é a linguagem da criança. A gente fala muito disso.
Eu já falei para vocês, eu não sou uma pessoa que gosta de brincar, mas eu entendo o quanto brincar é importante. Quando eu falei de dar atenção, de nutrir a criança com atenção, assim como a gente nutre com a alimentação, no brincar você está fazendo isso, você está dando essa atenção de verdade. Então, assim, se você chega, pega a criança na escola, traz a criança para casa, né? Tá vindo com a criança para casa. Aí você pergunta como foi na escola, você quer sentar com a criança, conversar, entender. E aí você fala, mas eu dei atenção para ele. Nessa hora eu não tava com o celular, a gente tava só conversando. Ainda, você não tá no mundo dele, você não tá fazendo o que ele gosta. Às vezes ele não tá nem prestando atenção naquela conversa. Agora, se você chama ele para brincar, ele vai te contar muito melhor o que aconteceu na escola. Ele muitas pode até reproduzir na brincadeira algo que tem acontecido na escola que ele não sabe dizer, ele não sabe contar, ele não sabe. Qual a palavra? Ele não sabe formular exatamente o que aconteceu. Ele sabe o que aconteceu, mas ele não sabe formular o que ele estava sentindo naquela situação. E de repente, numa brincadeira, ele vai contar isso para você no meio da brincadeira. Então, brincar com a criança é uma forma de ser ouvida. Quando você brinca, a criança fica, ela é como se você entrasse no mundo dela. Então, ela fica com a guarda baixa, né? É muito mais fácil dela atender o que você quer, de você fazer pedidos e a criança responder, porque é, você tá no mundo dela, ela tá sentindo que você tá dando atenção para ela. Me conta que isso está fazendo sentido para vocês enquanto eu bebo uma água. Eu falei para vocês do combinado, né? Que, quando dá o tempo do Henrique sair das telas. E essa é a próxima dica. Faça combinados usando o timer. É, sempre põe um tempo para a criança fazer determinada coisa. O tempo é ótimo para você quando você for brincar com ela, porque você sabe que você não vai precisar ficar brincando a tarde inteira. É diferente você sentar com a criança, pensar, hoje eu vou cuidar dela a tarde inteira. Ela vai para a escola de manhã, à tarde eu vou cuidar dela. Nossa, mas eu vou passar a tarde toda brincando? Para quem não gosta de brincar, olha isso. Ah, não, mas eu vou brincar 15 minutos. É diferente. Então, o timer é ótimo, tanto para a criança quanto para a gente, saber que a gente vai brincar 15 minutos. Que bom, sim, que tá fazendo sentido. E aí, você faz os combinados com a criança, junto com a criança, tá? Não é você que decide, faz o combinado junto com ela. De repente, quanto tempo você quer para você, sei lá, quanto tempo você vai ficar no celular? Quanto você vai continuar brincando no quintal? É mais fácil dela cooperar. Gente, o celular tá tocando, vocês estão ouvindo? É mais fácil dela cooperar. Porque você constrói junto com ela e usa o timer, porque aí ela já sabe que ela tem um tempo para usar. Ela sabe que ela tem um tempo para fazer aquilo. Porém, o fato de você combinar com ela, de ter um tempo, não significa que quando o tempo acabar, ela vai entregar muito feliz. Não, não vai. Sabe quando você está maratonando uma série e aí você sabe que tá tarde, que você precisa dormir e você vê um episódio, mas você está morrendo de vontade de ver o segundo episódio. Oi, Andréia, boa noite, seja bem-vinda. Você quer muito ver o próximo episódio. Você sabe que você precisa dormir, que amanhã cedo você vai trabalhar, ou que amanhã seu filho vai acordar cedo, mas você quer muito ver o próximo episódio. E aí, você precisa tomar a decisão de parar de assistir porque você precisa dormir. Por mais que você saiba por que você precisa dormir, por mais que você saiba que você precisa parar de assistir, não é legal. A gente fica frustrado, a gente quer continuar assistindo. Nossa, se eu pudesse assistir 5 episódios de uma vez, é uma maratona que eu tô fazendo aqui. Então, a mesma coisa acontece com a criança. Mesmo a gente tendo combinado, mesmo a gente tendo colocado o timer, na hora que encerrar o tempo, ela vai ficar chateada. Ela vai ficar chateada, ela pode chorar.
Lembra que isso não é errado? Lembra que a gente falou que não é que a criança faz coisas erradas, ela só está sendo criança, ela só está sendo humana. Nós também temos vontade de fazer isso. O problema é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai moldando as nossas emoções, a gente vai moldando, né, as nossas reações, os nossos comportamentos para ser aceitável para a sociedade, e aí a gente não demonstra mais. Mas muitas vezes, quando você quer muito uma coisa e a pessoa não vai te dar, você vai chorar, você quer chorar, a sua vontade é chorar, a sua vontade é fazer uma birra. E é isso que a criança faz, ela só está sendo humana. Coisa que muitas vezes a gente não consegue ser mais, né? A gente moldou o nosso comportamento de tal forma que a gente não consegue ser mais. Então lembra, faz o combinado, usa o timer. Quando terminar o tempo, a criança vai querer negociar. Então faz igual o vendedor. Se você pode vender, se você quer vender um carro, sei lá, né, sei lá, um carro por 30 mil, você põe 35 mil, não é? E aí você vai chegar em 30, você vai negociar com o comprador e vai chegar em 30, que é o valor que você quer. Com a criança, se ela pode ficar meia hora, na primeira vez no combinado, dá 20 minutos, porque você sabe que ela vai negociar no final. E aí, quando ela pedir para negociar, quando ela pedir para ficar mais tempo, você deixa ela ficar. Tá bom, pode ficar mais 5 minutos. Não tem problema a gente ceder diante do nosso filho. Não tem problema nenhum, desde que isso seja caiba naquela situação, desde que isso seja possível naquele momento. E aí você negocia com a criança. Quando acabar o tempo, quando não der mais para negociar, aí mesmo que ela esbraveje, mesmo que ela chore, você vai cumprir o combinado. Lembrando que ela não está errada de chorar. É a gente que tem que ter paciência, é a gente que tem que saber conviver com ela. Ela não está errada de chorar, ela não está errada de achar ruim. Muitas vezes eu perco a paciência nesse momento, no momento em que ela acha ruim, que meu filho acha ruim, e aí eu quero que ele entenda, não, mas a gente combinou. E é nesse momento que eu posso perder a paciência, que eu tendo a perder a paciência. Mas eu preciso sempre me lembrar que ele não está errado de achar ruim. Eu também acharia ruim. Se eu tivesse que fazer uma coisa que eu não quero, ou se eu tivesse que parar de fazer uma coisa que eu gosto muito. Então, saber que a criança não está errada, que ela só está sendo humana, e tudo bem ela fazer aquilo. Porém, agora acabou o tempo, e aí acabou, cumpre o combinado. E não menos importante não entre na disputa com a criança. Você não precisa mostrar para a criança que você é autoridade. Você não precisa disputar com ela, discutir com ela e ganhar a discussão porque você é autoridade. A criança pode ficar brava em qualquer dessas formas que eu falei. A criança pode não gostar, a criança pode não querer cumprir o combinado. Mesmo você fazendo perguntas em vez de dar ordens, ela pode não cooperar. Mas você não precisa. Eu que mando aqui. Você não precisa disso. Você não precisa entrar em disputa de poder com a criança. Nós somos a autoridade e a gente não precisa mostrar isso, usar a força para mostrar isso. Tudo bem a criança esbravejar, tudo bem a criança não gostar. No fim das contas, vai ser do nosso jeito, não vai ser do jeito dela. A gente não precisa ficar jogando isso na cara dela, a gente precisa ganhar a discussão com ela. Ela está reclamando, ela tá querendo discutir a decisão. Tudo bem, discute a decisão. Escuta o que ela tem para dizer. Muitas vezes a gente não quer ouvir o que a criança tem a dizer porque a gente tem medo de descobrir que ela está certa. E a gente quer estar sempre certo, a gente não quer, a gente acha que para ser autoridade a gente precisa estar sempre certo. Não, você não vai perder a sua autoridade se você perceber que seu filho está certo e que aí você pode mudar a decisão porque ele está certo. Então, no fim, porque no fim das contas vai ser do seu jeito. E eu não digo assim que vai ser do seu jeito mesmo, só porque é o seu jeito, mesmo que ele seja errado. Não. Você, como autoridade, vai perceber se o seu jeito é o certo ou se o que a criança está falando, se ela tem razão. E aí vai ser do jeito que você autorizar, porque você é autoridade. Então, entenda, não precisa entrar em discussão com a criança para ver quem é que tem mais autoridade, porque quem tem é você, não é a criança. Ela só está falando a opinião dela. E quando você escuta a opinião dela, ela se sente vista. Ela se sente, ela percebe que ela faz parte, que ela é importante. E ela sente o seu amor por ela. Deixa eu ler o comentário aqui da C. De preferência, um timer de verdade e não um celular. Usar o timer significa que não é você que está controlando o tempo. E nem ele, é o timer.
É verdade, gente. Eu ainda tenho uso o timer do celular, na maioria das vezes. Eu tenho um timerzinho, mas ele é bem chato de configurar. Mas o fato de ser um timer que não é o celular, você não está dividindo a atenção, entendeu? Você está dando atenção para a criança, você não está mexendo no celular o tempo todo. E o timer mostra isso, que quem está mostrando, quem está controlando o tempo é o timer, não é você. Não é você que está o tempo todo pensando o tempo na sua cabeça. Não é você que vai dizer na hora que você quer, acabou. A criança confia, minha mãe está aqui de verdade brincando e quando acabar o tempo ela vai parar. Porque é o timer que está controlando o tempo. E aí, gente, é, por último, quando você perceber que você vai perder a sua cabeça, tem umas ferramentas incríveis para você evitar de perder a cabeça. É você lavar o rosto com água fria. Quando você perceber que você está no auge, lavar o rosto com água fria e deitar no chão. Porque aí você para. Lembra que eu falei que quando a gente perde o controle com a criança, a gente está com raiva ou a gente está com medo, não é que a criança fez algo errado, sou eu que estou sentindo algo e aí eu perdi o controle. Quando eu deito no chão, eu volto a pensar. Eu saio daquela emoção que eu estava e volto a pensar. Quando eu lavo o rosto gelado, eu também volto a mim. Então, quando você estiver prestes a perder a paciência, é esse essas são as ferramentas que você vai fazer para você não perder. E aí isso vai impedir, sabe o pavio curto? Vai impedir que o pavio queime, termine de queimar e que você exploda. E você pode, inclusive, ensinar isso para o seu filho. Olha, quando a mamãe tiver para perder a paciência, quando você perceber que a mamãe está ficando muito brava, me lembra de deitar no chão, me lembra de lavar o rosto, porque assim você vai lembrar. Porque isso também é um problema para mim, lembrar de fazer isso. Eu lembro depois que eu podia ter chamado um outro adulto, que eu podia ter saído de perto, que tinha outros adultos na casa. Tem situações que você não pode sair de perto, né? Que só tá você e a criança. Está na rua, por exemplo, se é uma criança, se é um bebê, você não pode sair de perto, só tá você dentro de casa. Mas tem situações que dava para fazer isso e a gente esquece e aí explode. Então, pode falar para a criança, quando você perceber que a mamãe está ficando muito brava, pede para a mamãe deitar no chão, pede para a mamãe lavar o rosto. E aí você vai lá e faz aquilo. Não, de novo, não precisa você. Nossa, quem essa criança pensa que é para dizer que eu tô ficando brava? Quem ela pensa que é para me mandar deitar no chão? Lembra da disputa de poder? Você não precisa se preocupar de você ser a autoridade, porque você é. Então não tem problema a criança te lembrar. E aí vai te lembrar, vai te ajudar a não explodir. E aí, gente, principalmente o mais importante é procure um lugar seguro para você sentir essas coisas. Porque o que eu tô falando é, quando você perceber que você está sentindo uma emoção, raiva, medo, está sentindo uma emoção forte, que você pode vir a descontar isso na sua criança, ou com um grito, ou com um tapa, ou usando a força. Você deita no chão, lava o rosto, sai de perto da criança. Mas você precisa sentir isso. Então tem um lugar para você sentir, para você pôr para fora isso que você sente. Quanto mais a gente tiver lugar para sentir as nossas emoções, menos a gente vai perder a paciência junto diante da criança. Senão, gente, a gente vai ficar o tempo todo deitando no chão. Senão, a gente vai ficar o tempo todo lavando o rosto com água fria. Porque a gente não tá soltando aquelas emoções que precisam sair. Lembra que eu falei que a criança normalmente ela tá só sendo ser humano, ela só tá sendo humana? A gente também é. Por mais que a gente criou aí um monte de regra e a gente esconde o que a gente está sentindo, a gente molda nosso comportamento, mas a gente tem emoções para pôr para fora. Então a gente precisa soltar, precisa liberar isso em algum lugar. Então, a encontrar um lugar a longo prazo para você liberar o que você sente. E aí você não precisa você vai diminuir os episódios que você vai perceber que está perdendo a paciência diante do seu filho, porque você vai liberar essas coisas em outro lugar. Você precisa sentir
as emoções, você precisa sentir os sentimentos, mas você não pode sentir na frente do seu filho, você não pode explodir na frente do seu filho. Não é com o seu filho que você vai pôr para fora. Então, você precisa ter esse lugar. Se você não tem um lugar, se você não tem um espaço seguro para você liberar as suas emoções, nós temos no link da bio, a gente tem um grupo chamado Inquietas em Roda. É um grupo de espera, não está acontecendo ainda, mas você pode ir lá no link da bio, entrar no grupo de espera, porque aí na próxima turma você vai fazer parte desse grupo. E aí lá você vai poder liberar tudo o que você sente. Você vai poder sentir as suas emoções cada vez mais. E aí você vai diminuir os episódios. Vocês lembram que eu comecei falando que só querer deixar de ser autoritária, só querer basear o nosso relacionamento no amor que a gente tem para o nosso filho não é suficiente. A gente precisa também fazer mais que isso. Então, entender que a criança não está fazendo nada de errado, ela só está sendo criança e sentir o que a gente precisa sentir. Sentir o que a gente precisa sentir para não explodir com ela. Então, é essa dica que eu dou a longo prazo. A longo prazo, você precisa ter um espaço para você pôr esse sentimento, a raiva, o medo, esbravejar, gritar. Você precisa ter um lugar seguro para fazer isso. E aí, a longo prazo, isso vai diminuindo. Você vai. Se você tem onde liberar, você não vai ficar o tempo todo tendo que se segurar, entendeu? É isso. Então, fora todos esses passos que para você ser ouvida com seu filho, sem precisar usar a força, você precisa cuidar de você. Nós precisamos cuidar de nós para a gente parar de reproduzir o autoritarismo que a gente recebeu. Para a gente agir diferente, a gente precisa tirar o que está aqui engasgado. A gente precisa tirar o que está acumulado e o que acontece diariamente, né? Então, tenha um espaço, procure um lugar para você conseguir sentir as suas emoções. E assim você não vai despejá-las no seu filho. É isso. Falei que ia terminar uma meia hora, acabei passando um pouquinho. Muito obrigada para vocês que estão aí. Acho que é a Si que está aí. Se você está vendo essa live gravada, não esqueça de clicar no coraçãozinho, curtir. Mostra pra gente que você gostou. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente te responde e envia essa live. Envia essa live para uma amiga, tá bom? Um beijo, boa noite.